Olá, pessoal! Eu sou o Marcos e estou super animado para o nosso papo de hoje. E eu sou a Elisa. Marcos, eu estava pensando aqui, sabe quando você está organizando sua estante de livros e de repente percebe que alguns títulos estão lá há anos, pegando poeira, e você nem se lembra por que os guardou? Elisa, total. É tipo aquele livro de direito constitucional da faculdade que eu jurei que ia reler todo ano, mas ele tá lá, intocado, virando peça de museu. O que isso tem a ver com o nosso assunto, sua linguaruda? Exatamente. Essa é uma analogia perfeita para a gente começar a falar sobre a burocracia e os processos engessados na administração pública. Hoje vamos mergulhar num artigo super interessante da revista ProJuris, volume 1, número 1, de 2025, que fala sobre o Laboratório de Inovação na Procuradoria-Geral do Município de Novo Hamburgo, LabPGM Urbano Ambiental e os marcos legais da transformação digital. Escrito pelas procuradoras Sinara de Araújo Vila e Fernanda Oliveira de Souza. Nossa, que nome chique! Laboratório de Inovação. Só de ouvir já me sinto mais moderno. Mas, Elisa, vamos lá. Um laboratório numa procuradoria. Tipo, eles colocam um jaleco branco e fazem experimentos jurídicos? Qual é a ideia por trás disso? É quase isso, Marcos. A ideia é justamente fugir da imagem tradicional da procuradoria, sabe? O artigo destaca que a Lei do Governo Digital, a Lei número 14.129 de 2021, que é um baita marco regulatório, incentiva a criação desses laboratórios de inovação. O artigo 44 dessa lei os define como espaços abertos à participação e à colaboração da sociedade para o desenvolvimento e a experimentação de conceitos, de ferramentas e de métodos inovadores para a gestão pública. Espera, Elisa. Então é tipo um think tank dentro da administração pública, focado em resolver pepinos complexos, especialmente em urbanismo e meio ambiente, pelo que vi no título? Isso mesmo. O LabPGM Urbano Ambiental de Novo Hamburgo surgiu de uma iniciativa informal e não institucionalizada das autoras, na Subprocuradoria de Assessoramento ao Meio Ambiente e Urbanismo, com o objetivo de co-criar e experimentar soluções. O documento aponta vários benefícios: otimização de processos, melhoria da governança de dados, fortalecimento da atuação territorial e qualificação da própria atividade jurídica. É um esforço para trazer mais eficiência e sustentabilidade. Faz todo o sentido, especialmente com a crescente complexidade das questões jurídico-ambientais. Mas me diz, Elisa, quais seriam as práticas inovadoras que esse LabPGM está testando? Porque na teoria tudo é lindo, né? Quero ver a aplicação prática. Excelente pergunta, Marcos. O artigo detalha 3 práticas que são de fato bastante inovadoras. A primeira é o monitoramento de políticas públicas judicializadas, com foco nas ações de reintegração de posse em áreas públicas. Reintegração de posse, que é um tema super sensível e que pode virar uma bola de neve de processos. Exato! Em 2022, o laboratório implementou um processo eletrônico para acompanhar e monitorar essas ações. Imagina, Marcos, eles fizeram o fichamento detalhado dos processos, integraram informações de diversas fontes, como o Sistema de Informação Geográfica de Novo Hamburgo, o SIG-NH, documentos administrativos e pareceres técnicos, e criaram um fluxo de trabalho colaborativo entre as secretarias municipais envolvidas. Isso permitiu um acompanhamento muito mais estratégico e transparente, facilitando a tomada de decisões. Nossa, essa integração de dados e informações geográficas é um salto. Lembro de colegas que passavam horas em cartórios e arquivos encoerados. E isso me faz pensar, essa iniciativa informal deles acabou meio que antecipando um movimento maior, né? Totalmente, Marcos.
O artigo cita que em 2024, o próprio governo federal instituiu o Programa Nacional de Processo Eletrônico, o PROPEM, com o objetivo de digitalizar processos administrativos em todo o país. O PROPEM, que faz parte do Processo Eletrônico Nacional, o PEN, e inclui sistemas como o SEI e o Tramita.gov.br, reforça a importância do que Novo Hamburgo já estava fazendo de forma pioneira. É a prova de que a iniciativa local pode virar modelo nacional. Cara, isso é muito bom! Sinal de que estavam no caminho certo. E qual é a segunda prática, Elisa? Me deixou curioso. A segunda é a utilização do Visual Law em demandas complexas. Aqui entra uma das histórias mais interessantes que o artigo conta. Visual Law, que é aquele negócio de usar gráficos e infográficos em petições, certo? Mas como isso se aplica num caso de verdade e gera resultado concreto? Sim, é exatamente isso. O artigo faz uma distinção importante entre Visual Law e Legal Design, sendo o Legal Design mais focado na experiência do usuário e na arquitetura de sistemas jurídicos. O Visual Law é uma ferramenta estratégica de comunicação. O caso emblemático que eles trazem foi uma execução de um termo de compromisso ambiental. A PGM defendia a tese de prescrição quinquenal, que logicamente era sólida, mas não tinha tido sucesso na apresentação inicial. E o que eles fizeram de diferente? Colocaram um GIF na petição? Quase, Marcos. Eles usaram uma linha do tempo detalhada que mostrava todos os eventos desde 2005, além de fluxogramas elucidativos sobre a natureza jurídica das multas e gráficos que demonstravam que 90% das obrigações do termo já haviam sido cumpridas. Espera, deixa eu entender isso direito. Uma linha do tempo e uns gráficos ajudaram a reverter o jogo? Ajudaram muito. O resultado? Anulação da cobrança e uma economia de nada mais, nada menos que 10 milhões de reais aos cofres públicos. 10 milhões? Uau! Isso não é só bonito, é efetivo. Caramba, Elisa, essa é uma baita prova de que o convencimento não é só lógica. Lembra do triângulo de Aristóteles? Ethos, patos e logos. Isso aí trabalha o patos e o ethos na veia, né? Aumenta a credibilidade e a conexão emocional. Exatamente! O artigo ressalta isso, que o Visual Law diminui a exigência cognitiva para entender a peça, gerando conforto para o julgador e aumentando o potencial persuasivo. É comunicação jurídica estratégica. E a terceira prática, Marcos, é o georreferenciamento de demandas judiciais e administrativas, utilizando o SIGN-H, o Sistema de Informações Geográficas de Novo Hamburgo. Ah, então voltam os mapas e a visualização espacial. Mas para que especificamente? Para ter uma visão holística dos conflitos. Eles conseguem mapear ações judiciais no sistema, identificando padrões, tendências e áreas prioritárias de atuação. Isso permite uma gestão mais proativa do território, auxiliando na prevenção de litígios e no desenvolvimento sustentável. O artigo cita a doutora Andréa Oliveira da Silva e o conceito de geogovernança e inteligência territorial, mostrando como essa integração de dados geográficos com o governo digital é crucial para decisões mais embasadas e transparentes. É a máquina pública usando dados para se tornar mais inteligente. Poxa, essa é uma evolução incrível, Elisa. Saindo do papel para o digital, do abstrato para o visual e georreferenciado. E o artigo também traz exemplos de outros laboratórios, como o Inovalab de Londrina, o PG Inova da PGE do Rio de Janeiro e o LabData da PGFN, que usa ciência de dados, machine learning e inteligência artificial para combate à fraude fiscal. É uma tendência forte, não é? É uma realidade. E o Labore da AGU, instituído pela Portaria Normativa número 120, de 18 de dezembro de 2023, também mostra esse caminho.
Esses laboratórios são cruciais para a advocacia pública acompanhar a transformação digital impulsionada pela Lei do Governo Digital. É sobre otimizar, aprimorar a governança de dados e qualificar os serviços jurídicos, Marcos. É uma visão muito clara de como a tecnologia pode ser uma aliada poderosíssima do direito. Não só otimizando processos, mas gerando economia e justiça social. Os advogados públicos têm um papel transformador nisso, não só reagindo, mas sendo arquitetos de soluções. Exatamente, Marcos. O artigo conclui que, embora a transformação digital não seja uniforme e dependa da maturidade digital de cada cidade, esses laboratórios são vocacionados a construir uma cultura de inovação. É sobre recrutar, capacitar profissionais e usar metodologias centradas no usuário. Ou seja, menos livros empoeirados na estante e mais gráficos interativos na tela. Adorei a analogia de começo, Elisa. E a lição final que fica é que a criatividade, aliada ao rigor técnico, pode gerar resultados exponenciais como 10 milhões de reais, né? Pois é, Marcos. Quem diria que umas imagens e gráficos poderiam valer tanto? É uma prova de que a inovação não é só para o setor privado. E foi isso por hoje, pessoal. Adorei essa viagem pelos laboratórios de inovação na advocacia pública. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto nós. Sim, nos vemos no próximo episódio do Minuta IA Explica, onde continuaremos a desvendar o universo jurídico de forma descomplicada e divertida. Até lá!